Olá, estamos aqui de volta nesse canal de grupo de estudos das Cartas de Cristo. É sempre um prazer estar na sua companhia, falando desse assunto, um assunto glorioso, um assunto bondoso da gente comentar e degustar até, né? Que essas mensagens novas que o Cristo nos trouxe através dessas cartas. É um prazer sempre estarmos juntos. E hoje, muito mais ainda, que a gente está muito alegre, eu e meu amigo Walter, porque nós estamos aqui a comentar um pouquinho a finalização da carta 8, restando apenas mais uma carta para a gente finalizar o conteúdo, o arcabouço das 9 cartas de Cristo. E a alegria é muito grande no nosso coração. São coisas gostosas da gente refletir, da gente meditar nelas, porque cada vez que a gente dedica a essa meditação, a gente adquire uma riqueza, a gente descobre um mestre mais apropriado que nos conduz, nos eleva, que é o nosso próprio pensamento e sentimento. Então, sejam todos bem-vindos, seja bem-vindo, meu grande amigo, e que nosso trabalho seja conduzido, abençoadíssimo pelo Pai e pelo Cristo. Vamos à oração de costume, antes da meditação, para que a gente tenha proveito e cada um possa receber diretamente do Cristo a mensagem original que Ele tem para cada um. O que Ele dá para mim pode não ser o que é de entendimento para você, pode ser um outro entendimento muito mais sublime, mas o que é verdadeiro é isto, porque a mensagem é personalíssima de cada um. Feche seus olhos, respire fundo, procure relaxar, eleve seu pensamento sempre para cima das sobrancelhas, para visualizar a consciência crística, consciência divina. Pai, mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência da Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a Tua consciência divina, e que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego o meu ser e a minha vida aos Teus cuidados. Pai, que a Tua graça possa transmitir a cada um de nós que nesse momento participamos desta meditação a Tua verdadeira mensagem de libertação, o profundo entendimento. Meu Cristo, que cada um de nós possamos receber a Tua inspiração e que o Senhor, que conhece o nosso íntimo ser, as nossas necessidades, dê a cada um de nós a inspiração que nós necessitamos para resolver as nossas perguntas. Nós agradecemos essas providências desde já. Gratidão, meu Cristo, gratidão, Pai, Mãe. Professor, então, com a palavra, para o senhor começar as suas considerações. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão participando do resumo desta carta 8, que
o Cristo dá uma verdadeira aula em todos os sentidos, porque ele abrange vários assuntos nesta carta 8, fala sobre a meditação, a importância da meditação, ele fala sobre as relações, né, entre pessoas, e ele fala também uma parte importante, que é a que eu quero ponderar nesse resumo da carta, que é a transformação do ser, a transformação nossa enquanto ser humano, que individualizado, a forma que se dá essa transformação. Então eu inicio aqui na página 290. Ele fala assim, lá no último parágrafo, ele fala: as pessoas falam de serem transformadas pelo espírito interior. Inclusive, os evangelhos estão cheios deste ensinamento. Lá mais na frente ele fala que essa transformação pelo espírito interior é impossível, uma vez que o seu espírito, o nosso espírito, foi extraído da fonte perfeita do Pai, né? Então fomos extraídos da fonte perfeita, mas é que essa transformação ela precisa acontecer enquanto nós estamos na nossa realização, quando humanos aqui na Terra, individualizados. E para falar sobre isso, ele fala de uma parábola. A parábola diz assim, eu vou ler só o início para nós compreendermos. Uma menina de grande beleza estava oculta sob um espesso véu cinza, no qual estava pintado um rosto feio. Assim, a verdade de seu ser estava guardada em segredo e poucos se aventuravam a aproximar-se dela pela sua aparência pouco atraente. Mas no final aqui, para a gente entender depois e falarmos sobre provavelmente, depois que ele relata toda essa parte dessa parábola, explicando que essa menina, ao decorrer da sua vida, ela percebe estes véus encobrindo na verdade a sua alma, o seu espírito, e então ela decide, por meio da ajuda do seu mestre, do seu mentor, que não é um mentor exterior a ela, mas é a própria consciência do Pai nela, chamando ela para essa transformação. Então ela resolve, com essa ajuda, que na verdade é uma autoajuda que parte do próprio ser, da própria pessoa, a retirada desses véus. E ela faz isso passo a passo, até que ela percebe que ela está totalmente livre, ela foi liberta daqueles véus que encobriam a sua personalidade, que na verdade que encobria a sua alma. Por isso Cristo relata nesse ensinamento que a transformação pelo Espírito, como ensina os Evangelhos, não é possível, uma vez que o nosso Espírito é extraído da fonte perfeita, e que o que faz com que esse Espírito venha a ser coberto por esses véus das nossas existências, das nossas vidas e das realizações que às vezes a pessoa, ao conduzir a sua vida, ela vai colocando esses véus, encobrindo a sua alma. Então lá na página 292, ele fala assim: provavelmente agora você já pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional.
às vezes um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração e ligação e a repulsão, rejeição magnéticas. As pessoas podem ver estes véus manchados recobrindo a pele das pessoas cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades do ego. Então ele dá este ensinamento nesta parte, que é bastante importante nós entendermos isso, que esta transformação ela precisa nascer da vontade individual de cada um, para que ele possa chegar a este grau perfeito da espiritualidade. Então é uma das partes que eu gostaria de ponderar nesta carta, que eu achei bastante interessante, e compartilhar com vocês. Então, olha, é muito importante falar disso aí, porque a gente vê que nem mesmo ele, o Cristo, quando nas suas experiências aqui, ele se safou desses véus. Os primeiros anos de vida dele, de maturidade que ele foi adquirindo, da sua própria personalidade, ele criou bastante desses véus. Até o momento em que a sua voz interior começou a inquietá-lo. Ele mesmo fala, até então eu só havia feito barulho. Eu estava contra porque era contra, mas não tinha feito nada de benefício para ninguém. E ele estava ali ainda muito impregnado daquilo que ele tinha recebido na educação. Ele recebeu a educação original dos lares da época. E ele, para dissolver a consciência que ele adquiriu com esses véus, ele precisou de 42 dias no deserto, de jejum profundo, para dissolver. E mesmo assim, depois que ele saindo de lá, que ele veio caminhando para encontrar a sociedade novamente, as vilas, aldeias e em rumo a Nazaré, diversas vezes ele começou a ser tentado a criar novamente as barreiras. Ele estava sem nenhuma barreira entre ele e o Pai. Mas aí já começou a ficar muito exultante, muito alegre, muito feliz, e aí já começaram os pensamentos a surgir na cabeça. Eu sou o único homem que pisou essa terra, que tomou conhecimento dos segredos da existência. E ali ele vinha, agora eu posso tirar a dor das pessoas, agora eu posso curá-la, eu posso contar os segredos para elas e elas terem vida abundante. E ali ele começou já devagar nesses pensamentos, o corpo debilitado, estava 42 dias sem comer. E daí ele olhou as pedras e falou assim, olha, com o conhecimento que eu recebia, eu posso transformar essas pedras em pães, porque a diferença do pão com ela é apenas de vibração de partículas elétricas. Aí quando ele estava a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, a voz interior falou. Por isso que ele fala na oração inicial, e quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivo. A hora que ele estava a ponto de pronunciar aquela palavra que transformaria as pedras em pão, a voz interior, mas não foi isso que nós aprendemos, que você aprendeu ou que eu aprendi, que em tudo na nossa vida é o Pai que atende todas as nossas necessidades. O Pai é alimentação, o Pai é nutrição, o Pai é crescimento, e o Pai é atendimento de todas as necessidades. Então aí ele fala, bastaria eu levar a minha necessidade, da minha dor, a fome dolorida ao Pai, que ele aliviaria a minha dor da fome e proveria a minha necessidade da melhor maneira para mim. E assim ele fez, ele levou ao Pai e pediu a solução da melhor maneira possível. Aí recebeu o fluxo de força, de energia divina renovado, para ele ir continuando no caminho.
Até que lá na frente ele encontra um mensageiro com pão e carne, no meio do deserto, bem vestido, bem trajado. E ele recebe o alimento que ele tanto precisava. E assim foi quando ele foi, sempre que ele divagava, ele exultava, ele começava a vacilar no contato com a consciência divina. Já começava a vir um véu, querendo criar um véu entre ele e o Pai. Aí quando ele conseguia se renovar nas forças, o véu desaparecia. Só que quando o mensageiro deu para ele um recado, que ele falou com muito entusiasmo, que agora ele poderia libertar o povo dele daquele sofrimento e todo mundo ter vida abundante, que o mestre disse: olha, isso vai levar muitos 1000 anos. Ele entristeceu, porque o entusiasmo dele, ele sentiu que o entusiasmo dele foi ali contraditado naquele momento. Quando ele entristeceu, assim que ele, com a decepção, que a hora que ele quis reprimir aquele viajante bondoso, quando ele olhou, ele não estava lá mais, porque aquele ser que apareceu com aquele alimento sagrado era ninguém menos que o Pai que levou para ele. Por isso que o Pai disse para ele que a missão dele não seria tão simples quanto ele achava que parecia. Aí, como ele caiu dos ânimos, olha, ele começou a ficar meio que depressivo por conta daquilo. Ele chegou na beira do precipício. Aí ele falou: agora chegou a hora de eu experimentar o que eu aprendi lá. Eu vou saltar esse precipício porque vai cortar o caminho para mim. Ele que estava debilitado, não tinha quase força nas pernas. E olha que ele armou, que ele estava a ponto de pular, de novo a voz interior falou com ele. Por que eu estou falando desse assunto lá da carta 1? E assim foi todas as provações dele. Porque esses véus, eles vêm de uma maneira muito sutil. A gente não percebe quando a gente cria esses véus que nos separam da nossa fonte do ser, da consciência divina em nós, da nossa alma. E eu achei muito bom, Walter, eu achei muito bom isso aqui, porque ele ensinou, ele não só falou desses véus para nós, ele falou como a menina fez, porque ela ouviu esse mentor, ele fala que ela teve a sorte de conhecer esse mentor de outro país. Por que de outro país? Porque estava depois das muralhas de véu, né? Que era a própria consciência divina dela. Quando ela ouviu, e ela ouviu o conselho, quando ele disse que era necessário ela remover pelo menos um véu, e ela ouviu e deu ouvido, ele ajudou ela a retirar o primeiro véu. Aí ela começou a encontrar o caminho da felicidade. Ela foi retirando os véus, até ela ficar sem nenhum véu, o contato direto com o Pai. E ele ensinou isso aqui, como para nós fazermos como ela, essa limpeza, através dos processos de meditação sistemática, constante. Ele ensina aqui uma maneira suave de meditar. Quando meditar, não precisa ficar fazendo contorções físicas, que depois vai ficar desagradável no transcurso da meditação, vai prejudicar a concentração. Ele fala isso conosco desse jeito. E eu senti um carinho muito grande quando eu estava a meditar sobre essa parte, ele falando comigo como é que eu poderia enfrentar para limpar esses véus que obscurece a minha realidade do ser, a minha imagem mais bonita, e que me pinta com um rosto feio, como ele conta dessa menina aí, uma aparência pouco agradável. E ele mostra que, uma vez fazendo isso aqui, na hora de desligar das coisas da terra para ir para uma dimensão, para a gente ir para uma dimensão mais elevada, nós vamos ser tentados por esses pensamentos, professor, porque são muitos véus que nós fomos amontoando. Por isso que ele chamou isso de montanhas em nós.
Mas uma coisa gostosa que eu tenho sentido é que a cada meditação que eu faço todos os dias, ainda que eu não tenha um contato nítido com a fonte superior, mas somente de eu aquietar o meu coração, eu já me sinto feliz e renovado para o trabalho do dia seguinte. E a maneira como ele fala aqui, uma maneira tão descomplicada, tão fácil, que ele começa falando dela na página 303 e vai até lá mais na frente, falando dessa meditação, até finalizar a carta. Porque a intenção dele é de que nós façamos essa meditação com muita coragem, sem esmorecer, não preocupar com os altos e baixos, ainda que a gente dê uma baixada nas frequências, continue com a meditação, porque diz que nada que nós fizermos vai retirar o contato do Pai, Mãe e Vida conosco. Olha que amor verdadeiro. E à medida que a gente for meditando, a gente vai podendo compreender mais o espírito da mensagem que o Cristo nos trouxe, que Ele nos trouxe. E o contato com o Pai vai ficando cada vez mais nítido. Se tem algo que o Pai quer nos transmitir com antecedência, Ele nos dá o aviso. Se a gente estiver ligado, a gente vai ouvir sempre. E o ouvir não é com os ouvidos materiais, mas é o ouvir sentindo, principalmente nesse chakra do coração, que é onde reina o centro emocional, onde reina aqui as nossas emoções, que dá sentido à nossa vida. E é aqui que Ele comunica conosco, para a gente tomar as providências e não cair naquela tentação. Então, para os senhores entenderem bem, que o que nós trouxemos hoje para a gente raciocinar e meditar com profundidade sobre esse trecho, os vídeos que falam da meditação. E cada um dos senhores vão buscando, vão pedindo por iluminação espiritual, e com certeza, a cada dia, essa iluminação vai vindo de uma forma muito nítida. E o Cristo vai fazendo a gente ver que Ele está constantemente conosco. Isso é muito gostoso, não é, Sr. Paulo? Exatamente. E tem aqui na página 305, ele faz umas perguntas, porque a meditação, ela é como ele explica aqui numa parte da carta, há momentos que ela chega a ser dolorosa. Por quê? Porque é uma transformação que às vezes nos custa para nós, por conta dos véus que vieram nos encobrindo, e aí para remover esses véus são dolorosos, não são fáceis. Então aqui na página 305 ele chega a fazer algumas perguntas assim, ó. Quantos de vocês atualmente entram em meditação dessa maneira e saem esperando mudanças? Depois ele pergunta novamente: quantos se desencorajam quando sentirem uma mudança e depois nada mais durante um tempo? Então ele vai nos instigando, mostrando que não é fácil. Tenha em mente que eu disse que você está sujeito aos ritmos. Nós acabou de falar, os ritmos de altos e baixos. Então, quando a gente está em baixa, há muitos que se desencorajam e desistem. Outros nem se encorajam a começar, porque quando fala meditação, muitas pessoas têm a meditação como algo diferente, algo assim que não seja normal na religiosidade, e na verdade, como o Cristo ensina na carta, é um contato, é uma reza que você vai aos poucos se abrindo e falando com o Pai, até chegar o momento que o buscador sincero,
ele vai chegar um momento que ele vai fazer um contato tão perfeito que ele não vai precisar pedir mais. Ele não vai ter a necessidade de pedir, porque ele já está em contato com tudo que ele precisa, porque o Pai ele adquiriu essa ligação com o Pai, e o Pai fornece para ele tudo o que é necessário. A meditação se torna tão leve, como ele diz aqui, como um momento de deslizar para o sono. Então ele nos encoraja a não desistir, porque mesmo inconscientemente nós vamos fazendo este contato e o Pai vai nos ouvindo, e nós vamos adquirindo dele este entendimento e este alimento que nós recebemos por meio da meditação. Então, na carta 8, além da aula relacional que ele dá nesta carta, que é muito importante, sobre as relações entre seres humanos, ele também nos recomenda a meditação, porque ele diz que só há um meio da transformação, que os evangelhos falam da transformação pelo Espírito, e não há como ser transformado pelo Espírito, uma vez que o Espírito é perfeito, é extraído da fonte perfeita, mas o que aconteceu com ele foi que ele foi encoberto pelos véus da existência e dos tipos de vidas que nós vivemos, e fomos manchando a nossa alma, o nosso espírito. E ele recomenda a meditação, e nós também que estudamos, recomendamos também a você que faça as suas meditações, as suas orações, porque às vezes, mesmo inconscientemente, o Pai vai ouvindo, o Cristo vai ouvindo, vai se aproximando de você e compassivamente vai entendendo e vai realizando os seus pedidos, os seus desejos, as suas necessidades. Então, eu deixo aqui este convite a todos vocês para a meditação, para a oração. Agradeço vocês pela participação. Não sei se o senhor vai querer fazer mais uma ponderação. Só vou ler aqui um trechinho que ele fala, que diz que quando a gente conseguir, pelo processo da meditação, a fazermos esse contato com a fonte do nosso ser, a consciência divina em nós, ele fala que aí aparecem em nossa vida os mestres. Ele fala que apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, auto-arrependimento, despertar, mudança de padrões mentais e emocionais, leva-o sempre para cima em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus. Esses são os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. Então, isso aqui, os mestres que ele está falando do autoentendimento, do auto-arrependimento, são os mestres dos bons pensamentos. Então, são os nossos bons pensamentos e sentimentos, os pensamentos bem cuidados, bem vigiados, e esses são os mestres que vão nos elevar nas vibrações, dia após dia, porque estes são os mestres que estão em nós. Inclusive esse aqui que retira o véu, é esse mestre que reina em nós, a consciência divina, que embora esteja por trás dos véus da nossa consciência humana, nós estamos lutando para retirar esses véus, e não podem ser retirados de uma vez só. Lembra lá do que ele falava nos evangelhos? Se retirasse o joio antes do tempo, o trigo sairia junto. Então é isso que ele quis dizer, que a evolução tem que ser gradativa, ela tem que ser de forma gradual. À medida que a gente vai meditando, a cada dia a gente vai galgando uma linhazinha acima, uma linhazinha acima, e sempre se elevando nas frequências vibratórias. Foi um grande prazer estudar essa carta com os senhores, junto com os senhores. Eu aprendi muito. Obrigado àqueles que sempre deixam seus comentários,
no final dos vídeos. Isso tem nos ajudado muito, porque nos anima muito. Não interessa a forma do comentário, todo comentário para nós é bem-vindo, porque nós estamos aqui para aprender. E o seu comentário para nós, ele soa como revelação da nossa personalidade, da nossa consciência, daquilo que a gente desconhecia antes. Gratidão a cada um dos senhores que tem nos acompanhado aqui neste canal, nesses estudos. E eu convido os senhores para a próxima leitura da carta 9, a última carta, que para nós é uma alegria muito grande no coração estar finalizando essa tarefa de leitura desse livro, das 9 cartas. E é o que eu tenho para comentar hoje a respeito da carta 8, que é muito sublime, não dá para resumir em palavras, só dá para ser sentida, vivida, experienciada. É o que eu tenho a falar sobre o Walter. Também finalizo aqui as minhas palavras, gratidão a todos vocês, convidando vocês para os próximos vídeos, onde nós vamos estar lendo e compartilhando com vocês a carta 9. Gratidão, que o Cristo ilumine todos vocês. Gratidão.